Oi, nono. Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, tá bom? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Gostaria que vocês pegassem o nosso livro e nós vamos lá na página 84, tá bom? Bom, hoje nós vamos ver o penúltimo conteúdo do caderno 1, tá? Do primeiro bimestre de língua portuguesa, que é um conteúdo muito tranquilo, tá? Sobre coesão e coerência. Nós já falamos sobre isso em sala de aula. Acredito até que alguns de vocês saibam a definição, tá? Desses dois recursos, né? Da língua portuguesa. Então vamos lá. O que é a coesão e o que é a coerência? Quando vocês ouvirem essas palavras, vocês já pensem em um texto, tá? Coesão e coerência são duas coisas que caminham juntas. Não dá para ter um texto somente coerente ou um texto somente coeso. É necessário que tenha as duas coisas, a junção das duas coisas. Um texto, ele precisa ter a coesão e a coerência ao mesmo tempo. Vamos dividir as duas coisas para a gente entender qual é o significado de cada uma. Quando vocês lembrarem da palavra coesão, lembrem da estrutura das palavras, tá? A coesão, ela tá ligada a isso. A gente utilizar dentro de um texto as palavras adequadas para que eu possa redigir, para que eu possa escrever o meu texto. Por isso que a gente precisa usar muitos recursos da gramática da língua portuguesa, né? Na gramática da língua portuguesa, nós temos diversas classes gramaticais ou funções sintáticas, não é? Então, eu preciso utilizar para construir bem o meu texto, eu preciso colocar uma preposição no local adequado. Eu preciso colocar um advérbio, um verbo no local adequado, conjugá-lo no tempo correto, né? Eu preciso colocar uma conjunção, um pronome, um substantivo, enfim. Eu vou usar de vários recursos da gramática da língua portuguesa para tornar o meu texto coeso, porque a coesão, ela está ligada à estrutura do texto, à estrutura das palavras, as palavras adequadas que eu irei utilizar na construção do texto que eu estou escrevendo, tá? Já a coesão, né? Desculpa, já a coerência, acabamos de falar da coesão. Já a coerência, ela tá ligada aqui, a ideia do texto, o que eu estou querendo passar, né? Um texto que tenha lógica, não um texto maluco, sem pé nem cabeça. Por exemplo, eu nasci quando eu tinha 22 anos, depois que eu tinha 22 anos, é uma coisa que não tem lógica, né? Uma coisa que não tem lógica, uma coisa que não é real, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a coerência, né, é a lógica da escrita, né? As ideias do texto, né? O que eu estou querendo passar. Então, eu escrevo o meu texto utilizando a coesão, as palavras adequadas. Depois, eu leio o meu texto novamente, é o que vocês precisam utilizar, e muito nas produções textuais. Leio aquele texto e vejo se esse texto está coerente, se a ideia, se aquilo que eu estou querendo passar, né, expressar dentro do meu texto, se a ideia é clara, né? Se todo mundo que lê vai entender aquilo que eu estou querendo dizer ali no meu texto. Isso se chama coerência. A parte escrita, a estrutura das palavras, aquilo que eu vou utilizar, se eu vou colocar um pronome aqui, se eu vou colocar um advérbio, se eu vou colocar um verbo no modo pretérito perfeito, isso
ligada à coesão e à coerência das ideias. As duas coisas caminham juntas, não tem como separá-las, tá? Porque um texto, para ele ser um texto claro, objetivo, ele precisa ter coesão e precisa ter também a coerência, tá bom? Até aí? Então, nós vamos lá na página, vocês podem ler a página 84, mas eu resumi com essa explicação, tá? O que está dizendo na página 84, ok, meus queridos? Lá na página 85, nós vamos fazer a atividade, vamos lá. Para sabermos se você compreendeu o que estudamos até aqui, suprimimos do fragmento a seguir algumas palavras, elementos responsáveis pela coesão das ideias. Leia-o atentamente e depois responda as questões de 1 a 5. Vamos ao fragmento. Então, vamos lá. São cenas, novo milênio, jovens. Então, foi tirando, tá? Foi tirando ali. Tem a idade, trata um computador, a vida atual, extrema facilidade, parece, já nascem sabendo. Esse é o fragmento, tá? Na primeira oração do fragmento, que palavra poderia ser usada para estabelecer relação entre as ideias? Vamos lá. São cenas, a gente poderia colocar o do, né? Poderíamos utilizar essa preposição, por exemplo. São cenas do novo milênio. Fica um fragmento ali, né? Aquele pedacinho do fragmento fica claro, todo mundo entende, né? São cenas do novo milênio, por exemplo, né? Então, é resultado aí da contração de mais o artigo o. A gente poderia colocar também deste, né? São cenas deste novo milênio. Então, eu vou deixar vocês aí bem à vontade. Vocês podem colocar o do ou vocês podem colocar o deste, tá? Gente, querendo, façam o número 2, 3, 4 e 5. Pausem o vídeo e depois voltem para poder pegar, corrigir, ver se está batendo a minha resposta com a resposta de vocês, tá ok? Número 2. Que palavras poderiam preencher as lacunas da segunda oração, de modo a estabelecer relação entre as ideias? Vamos lá. Tem para, com, de, até, desde, com, a e o de. Vamos lá. Tem a idade, trata o computador. Seria aqui no caso desde e com. Seria desde, tenra idade, trata um computador e a vida atual com extrema facilidade. Tá bom? Número 3. As palavras com as quais você completou o exercício anterior têm valor semântico? Respectivamente, qual é o valor semântico aí? Desde e com. No caso aí, de tempo e modo, né? Desde quando, né? Desde ontem, ali no caso, ó, desde tenra idade, ou seja, desde tempos passados. Então, aí tem o valor semântico de tempo, uma causa temporal. E o modo, né? Com extrema facilidade. Tá bom? 4. No último período do fragmento, foi tirada, né? Ou se omitiu, tá? Uma palavra que inicia uma oração e estabelece com a oração anterior uma relação de dependência. Apresente-a. No último período do fragmento foi omitida uma palavra que inicia uma oração e estabelece com a oração anterior uma relação de dependência, ou seja, uma depende da outra. O que nós já estudamos, orações aí subordinadas. Apresente-a. Bom, ali no último período,
extrema facilidade, parece que já nascem sabendo. A palavra é que, ok? E no número 5, como você já pôde constatar, o texto sem algumas palavras conectoras não seria coeso. E o encadeamento das ideias, bem como seu significado, seria prejudicado. Para se ter um texto coeso, fez-se o uso de 2 classes de palavras, o que comprova a importância que tem na organização das ideias. Quais são elas? Vamos pensar aí. O texto sem algumas palavras conectoras. O que faz conectivo aí, gente? Que a gente usa muito para conectar com de, né? Para, são conectivos. Quais são as classificações desses conectivos? Pertencem à classe das preposições e das conjunções. Ok até aí? Então, meus amados, nós vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui. Amanhã, apesar de que eu vou pedir a vocês o seguinte, para a gente adiantar, que vocês possam ler esse texto na página 86, aprender a ouvir e respondam 1, 2 e 3. E amanhã na nossa aula digital a gente vai corrigir e dar continuidade. Pode ser sim? Ok? Então todos, por favor, façam a página 86, números 1, 2 e 3. Leiam o texto, façam 1, 2 e 3 e a gente vai corrigir amanhã na nossa aula digital. Ok, meus queridos? Beijo grande no coração de vocês e até amanhã, tá bom?